Olá, pessoal. Bom dia. Sou Natália Florencio, editora do bb.com.br. E o tema do nosso live de hoje, dessa terça-feira, é o documentário Começo da Vida. E as relações, né, a importância das relações estabelecidas na primeira infância para o desenvolvimento da criança. E, claro, para falar do documentário, a gente só poderia receber a cineasta Stella Renner. Ela é diretora, roteirista e sócia cofundadora da Maria Farinha Filmes. Ela já dirigiu os documentários Criança, a Alma do Negócio, Muito Além do Peso e O Começo da Vida, que a gente acha que muitas mães, muitas de vocês que estão assistindo a gente já assistiram. Stella, primeiro, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, honra. É muito legal, a gente vai falar bastante sobre isso, então, sobre a importância da primeira infância. E antes da gente começar o nosso bate-papo, já, para quem ainda não assistiu o filme, a gente vai mostrar o trailer, então vamos assistir para vocês entenderem um pouco do trabalho, desse trabalho incrível que a Stella fez. Como que você chama? Hã? One of the things that we know is that babies are the best learning machines in the universe. They're the world's original innovators. Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections every second. Che ogni bimbo che nasce è una specie di sorpresa per l'umanità. Eu vou até o céu quando vejo ele batendo palminha, cara. How does it feel to be human? This life, what is this? Se siente mejor. Me siento mejor, sí, gracias. If you do not listen to children, you lose out children. Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria poder escutar eles. The only thing they really care about is whether I'm present. It's all of these little things that really just add to the love. A vida não é levada em conta. They are so blinded by love for me, they almost can't see my flaws. When you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story. Bom, é lindo, a gente já se emociona só no trailer, né? Então, assistindo o filme, acho que as mães, os pais que assistiram também devem ter tido essa mesma sensação. Acho que o filme é emocionante. Se você já que está aí, que está acompanhando a nossa transmissão, se assistiu ao filme, ao documentário, manda seus comentários, as suas dúvidas, as suas impressões sobre o filme depois que você assistiu, que a Stella está aqui para responder as dúvidas e para saber um pouquinho da recepção de todo mundo. Stella, para começar, queria que você falasse um pouquinho sobre a produção do filme, como foram as gravações, né? Vocês viajaram por 9 países. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que para falar um pouquinho das viagens tem que voltar um pouquinho para a pesquisa, né? A dificuldade que é você encontrar um filme dentro de um assunto que é tão enorme, né? Então, eu acho que assim que a gente descobriu que, puxa vida, ainda não existe um filme que fala da importância das relações nos primeiros anos de vida, né? Das relações da criança com a mãe, com o pai, com os seus avós, com os seus cuidadores, com as histórias que são contadas para ela. Falei, nossa, mas se isso é tão importante, se isso vai realmente estruturar uma criança para uma vida inteira, como que não tem um filme que está falando só sobre isso? E assim, conversando com os acadêmicos, né, que estão há anos estudando esse assunto e estão lidando diretamente com as crianças, eles estavam falando muito entre eles, assim, sabe? Uma linguagem muito acadêmica. Então, eu acho que o filme ele faz muito esse papel de traduzir o que esse especialista está ali há anos estudando. Então, quando a gente resolveu ir para 9 países, não era para falar, olha só como é a primeira infância no mundo, olha só como é a primeira infância no Quênia ou na Índia. Não, era, vamos falar destes sentimentos, vamos falar desses sentimentos universais que estão em toda parte. Mesmo porque, se a gente fala com 3 famílias no Quênia, a gente não está falando da primeira infância
no Quênia. Que é muito maior do que isso. Sim. O nosso recorte, apesar de a gente ter ido para tantos países, não era um recorte geográfico, era um recorte de, ok, quais são os temas universais que ainda não foram ditos e que são tão importantes e que, de fato, podem mudar um pouco o nosso olhar em relação às crianças e o nosso cuidar, né, em relação a eles, enquanto vila, enquanto comunidade. Então, a gente foi para esses novos países porque, ao mesmo tempo, era importante mostrar culturas diferentes, etnias diferentes, backgrounds diferentes, para aí encontrar um comum. Né? Classes sociais diferentes. Classes sociais diferentes, né? Puxa vida, a gente vê, até no trailer tem isso, né? A Simone, mãe de 12 filhos, agora ela tem 14. A Simone, mãe de 14 filhos, e a Gisele, que a gente conhece muito bem, uma pessoa tão bem-sucedida, empresária, conhecida no mundo inteiro, e a outra que a gente vê ali numa situação super vulnerável, e as duas querem a mesma coisa para os seus filhos. Né? Então, acho que uma das funções do filme era, assim, mostrar, por mais que a gente veja aí a mídia falando dessa cultura do medo, da escassez, de que tudo vai faltar e tal. O que eu encontrei, assim, em todas as culturas foi um desejo muito profundo e muito parecido, que é de que a criança seja livre para ir realizar seu próprio desejo. Então, acho que a produção, a gente foi para esses 9 países, foi longa, foram 100 diárias de filmagem, imagine quantos dias fora de casa a gente não ficou, mas valeu muito a pena. Foram 3 anos de produção do filme, né? Até ele ir para o cinema, que está completando 1 ano, né, do lançamento do filme, mas foram 3 anos de produção. Levando em conta pesquisa, roteiro, pré-produção, filmagem, montagem, finalização e divulgação, foram 3 anos. E de onde surgiu a ideia? Para vocês, a gente falou, né? Então é um assunto tão importante, tão evidente, assim, que a gente precisa falar e levar isso para as famílias, sobre essa importância dessa primeira infância. Mas de onde veio, então, a ideia para fazer o filme? Bom, a nossa produtora, né, Maria Farinha Filmes, há 10 anos atrás a gente fez um filme que chama Criança Ama do Negócio, que é esse que eu dirigi, mas tem vários outros que a gente produziu que eu não dirigi, mas todos os filmes que a gente faz porque a gente quer ferramentar a sociedade com um audiovisual para dar escala para uma causa. Então, por exemplo, tem aquela ONG que cuida daquele assunto específico e aquela ONG fica assim, puxa vida, se a gente tivesse um filme para falar desse assunto, como ia ser importante? Nós somos as pessoas que falam, putz, esse assunto, obesidade infantil, por exemplo. 1/3 das crianças brasileiras estão com obesidade infantil ou sobrepeso. Isso significa diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol alto. A gente precisa fazer um filme para falar sobre isso, porque a gente tinha que estar falando só disso, né? Um alerta, né? Um alerta. Então, eu acho que esse olhar que a gente tem de vamos poder nos dar ao luxo de fazer filmes com sentido, e a gente, para isso, criou um modelo de negócio que conseguiu responder a isso, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal falou assim, a gente precisa fazer um filme sobre a primeira infância, Maria Farinha. Vocês topam? A gente falou, lógico. Mas daí a gente falou assim, a gente só precisa de um tempo para pesquisar. Por isso, o que da primeira infância não foi dito? O que da primeira infância vai realmente ser útil? O que é inovador? Né? Então, assim, a ideia do filme Primeira Infância veio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e a ideia de falar sobre relacionamentos veio dessa busca nossa de trazer filmes realmente que transformem, que ajudem a transformar o mundo para melhor de alguma forma. Dessa primeira pesquisa que vocês fizeram, sim, né? Sim. Estela, a gente já tem dúvidas aqui. Oh. A Grazi, ela falou bom dia e está perguntando quais são as vantagens e desvantagens dos bebês que convivem diretamente com as mães no primeiro ano de vida. E a Grazi, a gente também está falando, amei o documentário, maravilhoso, as mães estão adorando. E acho que a pergunta dela é essa, né? Então, quais as desvantagens dos bebês que convivem diretamente com a mãe? Então, ou de não conviver diretamente com a mãe nesse período tão importante, né, da infância? Oi, Grazi, obrigada pelo elogio, obrigada pela pergunta. Eu acho que seria irresponsável eu responder isso, né? Porque, afinal de contas, eu sou uma cineasta. Eu reúno muitos conhecimentos dentro de mim porque eu tenho o privilégio de entrevistar esses especialistas maravilhosos, não só por causa do Começo da Vida, mas por causa dos outros filmes que eu fiz, e a gente convive com eles na ilha de edição, então não tem como a gente não se enriquecer muito a cada experiência de documentário. Então, assim, o que eu posso dizer em relação a isso é que cada família vai encontrar a sua verdade, né? Porque, imagina só, uma mãe que não está afim de ficar com seu filho, talvez não seja bom para a criança. Talvez seja melhor que o pai fique, ou que o cuidador fique. O que eu sei é que a criança, ela precisa muito de uma pessoa que tenha uma certa permanência com ela, né? Para que ela passe horas com esse adulto e nesse olhar tem esse afeto, esse combustível de amor. Normalmente é a mãe, mas pode muito bem ser o pai. O que importa é que a criança enxergue nesse olhar uma vontade de viver. Eu falei, olha, você está aqui, eu sou enxergado, você é enxergada, a gente tem uma relação. O que importa é que ela tem essa relação. Que seja com a mãe, que seja com o pai, que seja com o cuidador, que seja com a avó.
E aí que entra, então, a importância dessas relações familiares como um todo, né? Que acho que é o que você mostra muito no documentário, como, a princípio, é importante esse núcleo familiar, então, dessa sensação do coletivo, que começa ali num núcleo familiar, mas que se estende para o todo, para a sociedade. E você acha que hoje as pessoas têm essa noção do todo, de olhar para o coletivo? Ou eu acho que a sensação para muitas pessoas, quando assistem ao filme, é de que não basta eu só olhar para o meu filho, né? Da minha educação que eu estou dando. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Dá vontade de chorar quando eu ouço isso, porque foi uma coisa que a gente buscou muito no filme. Porque, assim, que as mães precisam cuidar dos seus filhos, todo mundo já sabe. Eu acho que, realmente, o passo além que eu acho que o Começo da Vida tentou fazer, e eu fico muito feliz de ouvir isso de você, é isso. É falar, ok, você vai dar amor pro seu filho, que importante, mas o seu filho vai conviver com outras crianças que vão crescer e é nesse futuro que ele vai viver, né? E por que não? A gente é esta luz enorme e que a gente compactua, a gente é esse comum, a gente não é sozinho, a gente é através do outro. Então, realmente, acho que tanto para mim quanto para minha equipe, viver esse filme, experimentar fazer esse filme, trouxe pra gente uma sensação de, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? Nossa, eu tenho 3 filhos, eu cuido bem deles, mas eu acho que são todos meus filhos, eu sou mãe de todos e somos tantos, né? Bom, gente, só para quem está chegando agora, a gente está hoje aqui com a presença da Stella Renner, cineasta, diretora do filme O Começo da Vida. E a gente está falando sobre a produção do filme, sobre a produção do documentário e sobre a importância da primeira infância, sobre essas relações estabelecidas na primeira infância. Stella, e a gente vê que vocês tiveram 400 horas de gravação. Foi um trabalho, imagino, que insano, para poder definir o recorte diante de tantas histórias bonitas, de tantos especialistas que vocês entrevistaram. Então, como foi definir o recorte, o caminho que vocês iriam seguir no documentário? Na ilha de edição, você quer dizer? Isso. Bom, eu acho que com todo esse material, né, 400 horas, claro que a gente precisava fazer um carro de frente que ia ser este filme, este longa-metragem, O Começo da Vida. Nele, a gente queria mostrar que a partir desta criança, de uma criança, a gente tem a possibilidade de cuidar de um mundo inteiro, né? De melhorar o mundo inteiro através dessa história. No começo da história que a gente muda a história inteira. Então, ele começa com essa criança ultra potente, ultra infinita, que não é uma tábula rasa, que já nasce capaz de explorar o mundo e construir seu próprio conhecimento. E a partir dela, ela transforma o pai e a mãe, e o pai e a mãe transformam ela. E a gente vai ampliando depois os cuidadores, os avós, os professores, os vizinhos, a família estendida, a vila, né? E daí, depois eu acho que o filme ele faz ele tenta fazer uma virada, ok, beleza. E essas crianças que não tiveram esse meio acolhedor? Como cuidar delas, né? Como olhar para elas? Mas, então, acho que o filme, ele percorre esse caminho de uma forma assim, a gente tentou ser bem clara, né? Ele conta a história dos relacionamentos e da importância, inclusive com o brincar, com a música, com a natureza, muito. E a série, que são 6 episódios de 45 minutos, a gente colocou temas específicos, né, e bem redondos. Então, por exemplo, o episódio 4 é sobre educação, né? De repente tem uma pessoa que ela só tem tempo, só tem 45 minutos para assistir, e só tem 45 minutos para investir da vida dela, ela vai ver aquilo, tá ali, pronto, né? Então, acho que foi um recorte mais tematizado. E, fora isso, a gente já fez umas 30 pílulas de 2 a 3 minutos, que são por temas, vão ser 80 no total, disponíveis na internet de graça, que é justamente para as pessoas que vão em congresso, ou elas só têm tempo de 10 minutos, elas montam o seu conteúdo. Então, eu vou falar de empatia, vou falar de relações com a natureza, vou falar sobre o belo. Ela tem ali o seu próprio filme. A ideia era, de verdade, de pegar esse conteúdo e deixar ele o mais acessível possível. E uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, que o documentário completou um ano, né? Completou um ano de lançamento, com uma audiência incrível, que pelo menos o que a gente já sabe, né, da audiência estimada, que é de 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas que já viram. E a que você acredita esse sucesso todo? Eu acho que... É difícil falar disso, né? Porque qualquer coisa que eu falar vai parecer meio pretensioso, mas eu acho que o filme ele faz esse sucesso porque as pessoas são muito carentes de se enxergarem em conteúdo audiovisual. Então, se você vê, por exemplo, filmes que retratam o futuro hoje, né? Todos os filmes que retratam o futuro mostram um futuro absolutamente distópico. Ele é cinza, ele é destruído, ele não tem natureza, ele é robótico, né? Então, assim, é assim que a gente está vendo o nosso futuro, em termos de imagética. Quando você tem um filme aí como
Wall-E, que vê um filme crianças estão vendo um futuro totalmente desastroso. É assim que você está alimentando o sonho coletivo das pessoas? E de repente vem um filme, que é o começo da vida, que legitimiza valores como empatia, cultura de paz, criatividade, e fala, olha, ele está aqui, você é isso. Eu acho que o filme ele tem sucesso não porque o filme é bom, é porque as pessoas são boas. Então elas se identificam com... elas têm uma carência enorme de audiovisual com traços culturais que tem a ver com elas, né? E eu acho que tem muito uma identificação, né? Eu acho que com o retrato que vocês fizeram, mostrando as famílias, entrando na casa dessas famílias, acho que quem assiste, os pais que assistiram, se viram muito nessas famílias, né? Então, acho que essa identificação acaba rolando essa empatia, né? De você se ver, de você pensar na importância dessa primeira infância para o seu próprio filho e refletir sobre isso de uma forma mais coletiva. Eu acho que a gente buscou muito fazer um filme que não apontasse nenhum julgamento. Um filme aberto, um filme que, acima de tudo, tivesse a liberdade da criança ser ela como grande lema, né? Então, foi legal encontrar isso nos pais também. E tem um recorte onde está todo mundo ali no mesmo nível. É um filme horizontal. O que o especialista fala, o que um prêmio Nobel fala, a gente corta para uma pessoa que mora numa ocupação e ela simplesmente ilustra o que ele falou com a mesma sabedoria, né? Porque eu acho que faz muita falta você entender que o que você está fazendo está num caminho bom. É um filme inspiracional nesse sentido, né? E a gente já tem uma dúvida aqui. A Rosiane pergunta, ela fala que ela tem um filho de 5 anos e um bebê que vai fazer 3 meses. Ela diz que ela decidiu parar de trabalhar para ficar com eles, a ter que deixá-los com um estranho. O que ela já tinha feito com um filho de 5 anos e ela se arrependeu. Eu acho que isso é um assunto que a gente trata ali no filme, né? Acho que a gente queria falar um pouquinho sobre o papel da mãe, né? O papel do pai, o papel da família mesmo de estar presente e que é um desejo ali que a gente vê no documentário, um desejo coletivo das mães de estarem presentes, mas nem sempre isso é possível. Eu acho que esse estar presente tem que vir de um desejo legítimo e não de um desejo do Estado. Então, quando você fala de licença maternidade, licença paternidade, o que um Estado está dizendo se ele fala, olha, a licença paternidade é de 5 dias? Por que é o Estado que está resolvendo o desejo de um pai? E se numa família o pai quer ficar 3 meses e a mãe quer ficar 3 meses, ou eles querem ficar mais tempo fora? Qual é o recado que a gente está dizendo? Que esse pai é incapaz? Que ele não pode cuidar de uma criança? Que ele não tem nada a oferecer para essa criança? Então, assim, eu acho que essa pergunta tem muito a ver com a verdade de cada casal, de cada desejo, né? Se o desejo dela é ficar com o filho dela, isso é fundamental. Esse filho vai precisar de um adulto que olhe para ele com amor. E melhor que seja a mãe ou o pai, que no mundo ideal, espero que esse filho tenha vindo de um desejo anterior, né? E até o que você mostra também no filme é aquele caso do pai que decide ficar em casa, né? Que até no seu TED você fala que ele se perguntava por que não eu, né? Queria que você falasse sobre esses detalhes assim da gravação, dessas recepções que você tinha quando chegava na casa de cada família. É engraçado isso, né? Porque, por exemplo, eu tenho 3 filhos e eu não sei se eu ia ter coragem de falar, equipe de filmagem, entra aqui e filma meu relacionamento com eles. E, de repente, a gente encontrou famílias de países tão longe, né, de culturas tão diferentes, e estavam abrindo a porta para a gente. Era como se esse filme, de alguma forma, já existisse dentro deles e eles estavam prontos para receber essa equipe porque eles sabiam da importância dessa filmagem. Tem um quê de sagrado na execução desse filme, porque as pessoas se doaram demais e com muita coragem. A nossa equipe chorou muito e se emocionou muito com todas as recepções que a gente teve. O Brooke, por exemplo, ele recebeu a gente, ele estava varrendo a casa, tinha uma pilha de roupa para passar, e ele estava com muita vontade de dividir e falar, gente, alguém vai ter que cuidar dessa criança, por que não eu? Né? Até eu fiz uma pergunta que foi machista, porque eu jamais faria uma pergunta dessa para uma mãe. Nossa, o que te levou a parar de trabalhar para cuidar do seu filho? Eu nunca perguntaria isso para uma mãe. E, de repente, eu perguntei isso para o Brooke. O que te levou a parar de trabalhar para cuidar do seu filho? Ele fala assim, mas por que não eu? E ele foi super delicado comigo. Eu falei, nossa, uau. É aquele momento que você se pega ali, cai a ficha, né? Eu acho que o filme, ele traz muito isso. Ele traz novos traços culturais. Ele fala, relação com a natureza é importante. Né? A relação com o brincar, com o espontâneo, com o outro é importante. Na nossa construção, na nossa ilha de montagem, a gente elegeu alguns filtros. Então, por exemplo, a gente resolveu colocar um número igual de cenas de pai com filho e cenas de mãe com filho.
Porque os direitos têm que ser iguais. Vocês tiveram essa preocupação, a gente teve essa preocupação. Com essa igualdade de gênero. Sim, e com brinquedos, por exemplo. A gente, na maioria das cenas, acho que são 69% das cenas, a criança brinca com alguma coisa que não custou nada. Ela brinca com outro, ela brinca com o chão, ela brinca com a natureza, ela brinca com o rosto da mãe. Essa invenção, né, dos pequenos cientistas, que são os bebês, das crianças, de virem ali numa caixa, né, que a gente vê numa das cenas uma criança brincando com uma caixa. E isso, às vezes, é muito mais importante do que o próprio brinquedo, né? Do que o brinquedo comprado. Eu acho que os pais têm muito esse desejo hoje de... Não, eu preciso dar o melhor brinquedo, os mais tecnológicos, os mais caros. E quando, na verdade, eu acho que o que o filme mostra é que não é nada disso que a criança precisa, né? Foi um aprendizado para mim também, porque você quer muito acertar. Você quer muito fazer o que não foi feito com você, você quer acertar na sua maternidade. E, na verdade, o que eu aprendi com esse filme é que você dá um brinquedo todo, assim, já pronto, você está, na verdade, desrespeitando o seu filho. Porque o seu filho é capaz de criar a partir de uma caixa de papelão. Ele é capaz de criar a partir de um canudo, um tanque de areia, então, é um laboratório para ele. E se você dá tudo pronto, o que você está dizendo para ele é: você não é capaz. Né? E, na verdade, a criança é muito potente. Bom, Estela, eu queria também perguntar uma questão que é sobre o capital humano. O Nobel de Economia, né, o James Heckman, ele fala sobre o papel do amor, do afeto para o desenvolvimento desse capital humano. E é um investimento que é a longo prazo, né? E que muitas vezes não é reconhecido. É engraçado, né? Ninguém fala de amor, as pessoas não falam de amor, como se o amor não pudesse estar num ambiente de trabalho, por exemplo, né? Há muitos anos atrás a gente dividiu, a gente falou, trabalho é lugar de trabalho, não é lugar de afeto, não é lugar de cuidado. Eu acho que enquanto a mão do cuidado e a mão do trabalho não andarem juntas, a gente não vai ter um trabalho totalmente feliz ou um cuidado totalmente feliz, porque é difícil cuidar de uma criança o tempo todo, é cansativo, né? É lógico que a gente precisa de muita ajuda, mas ao mesmo tempo cuidar de uma criança é formar a humanidade, simples assim, não é diferente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a plataforma A Videocamp, que é falar sobre essa distribuição, né, do filme, como ela foi feita, e desse papel de um engajamento social mesmo, né, do documentário. Acho que o filme, a gente precisava colocar o filme em plataformas tradicionais do cinema, que é onde as pessoas sentam para assistir cinema. Então o filme precisava, sim, estar no Netflix, estar no Google Play, estar no iTunes, estar no NetNow, e está. Mas, ao mesmo tempo, como a gente faz filmes a serviço, ele precisava estar numa plataforma que fosse gratuita. E o Videocamp é uma plataforma gratuita que garante que você assista o filme em qualquer lugar do mundo e ainda dentro de uma experiência coletiva. Então, por exemplo, no Brasil só existem 10%, só em 10% das cidades do Brasil tem sala de cinema. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que só 10% das cidades vai ter a oportunidade de assistir um filme no coletivo? Não. E, assim, os processos acontecem no coletivo, né? Eles se iniciam no coletivo. E o Videocamp é isso. Qualquer pessoa do mundo pode baixar o filme e assistir o filme de graça. E a única coisa que a plataforma te pede em troca é que você assista esse filme com 5 pessoas junto com você, no mínimo. Então, o Começo da Vida já teve 7.000 exibições públicas no Brasil e no mundo. E eu já presenciei sessão de Videocamp com 1.000 pessoas, com 600 professores. E já muitas sessões com famílias, com 5 pessoas, a mãe, o pai e 3 filhos. E o legal é que isso também foi para o mundo inteiro, né? Que então as pessoas podem acessar. Você estava contando antes de a gente começar que um dos lugares mais assistidos é na Indonésia. É na Indonésia. Foi uma senhora da Indonésia, a Ana, minha amiga imaginária. Quer dizer, um dia eu ainda vou conhecer ela pessoalmente, mas acho que eu conversei com ela durante o ano inteiro na série de edição, como que esse filme vai ser recebido pelo mundo, e de repente eu conheço essa senhora que foi a recordista de exibição pública. A gente até vai dar um presente para ela, a gente vai até a Indonésia e vai fazer um filme sobre a instituição dela, de 10 minutos. É muito bom você poder ter essa troca. Você conhecer essas 7.000 pessoas que se deram ao trabalho de baixar o filme e fazer sua própria exibição, eles viram equipe. Eles são pessoas da equipe, eles são voluntários da divulgação do filme. E mostra a importância, né? E mostra como as pessoas foram impactadas e e tem esse desejo de compartilhar. E eu acho que o Videocamp, se der para soletrar no Face, é uma plataforma muito importante para professores, porque ele já está tudo ali, com legenda, acessibilidade, 1000 informações. Se o professor tem um pouco de dúvida como trabalhar isso em classe, tem um modelo de aula. Assim, é uma ferramenta muito, muito, muito legal, não só para o Começo da Vida, lógico, mas tem mais de 300 filmes ali. Então,
E eles compartilham as aulas, sabe? É muito legal. A gente vai deixar depois, então, o link para quem quiser assistir. A gente deixa aqui nos comentários. Estela, acho que o nosso tempo está acabando. Acho que daria para falar muito mais coisas. Acho que o filme é muito rico. A gente fala sobre diversos assuntos, né? Sobre o papel do pai, da mãe, da família, dos avós, dessa ascensão do todo, do coletivo, da liberdade para dar autonomia para as crianças, né? Para elas crescerem e serem adultos com desenvolvimento, podendo ter autonomia também na fase adulta. Queria que você só deixasse, então, uma mensagem final, já que o nosso tempo está se encerrando. Eu acho que o nosso público aqui, na maioria, são mães, né? Sim. Eu acho que, para mim, uma das coisas mais importantes é confiar na criança, né? Que ela pode, a gente não precisa dar tudo pronto para ela pode. Então, menos é mais. E, claro que a gente está falando depois dela ter as necessidades básicas atingidas, mas eu acho que o nosso ambiente, isso é uma coisa que um dos especialistas fala, uma italiana de Reggio Emília, que, por exemplo, um apartamento pequeno que parece não ter nada, na verdade o ambiente está dentro da nossa cabeça. Um copo tem sempre uma história, uma água tem sempre uma cultura. A gente sempre tem como alimentar uma relação. Então, acho que, para mim, sem dúvida, foi o maior aprendizado. Entender que qualquer semente de maçã é uma oportunidade de uma relação. Então, eu acho que eu fiquei uma mãe muito menos culpada, né? E é isso. Eu acho que não se julguem, não se culpem. Que acho que é uma das coisas mais difíceis de ser mãe é se sentir menos culpada por alguma coisa. Por exemplo... Estou me estendendo, né? Não, mas pode terminar. Não, eu acho que é isso, é poder contar com a vila e entender que o amor de uma pessoa em relação ao seu filho é muito importante. Não precisa ser sempre o seu amor, né? É a família e é o todo, né? É o todo. Do coletivo, é a sociedade. Você não precisa criar seu filho sozinha. Bom, gente, Estela, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a todo mundo que assistiu, que participou, que mandou suas dúvidas aqui. A gente está sempre toda terça-feira com live diferente. Até a próxima semana.